No fim, para fechar o entendimento, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ó, ele vem com as nuvens, e o mundo todo o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo, assim seja. Ó, ele vem com as nuvens, quem? O Messias. E o mundo todo o verá. Gente, é o início do livro do Apocalipse. É o início. Tá? Ele está dizendo que o Messias vem com as nuvens, todo o mundo verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Que tem um caso os judeus, que os negam até hoje. E todos os seus inimigos, de maneira geral. Tá? E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. Ou seja, ele vem com as nuvens e o mundo todo o verá. É um retorno visível e glorioso. Não existe retorno secreto, pelo amor de Deus. Onde que está esse retorno secreto? Aí bota lá no filme, deixado para trás. Gente, por isso que não dá para mim. Não me convidem, por favor, para frequentar essas casas de engano, que eu não gosto de enganar os outros. Ó, Jesus está voltando, é secreto, você vai ser um deixado para trás. Você sair da igreja, ser um deixado para trás. Aí mostra o filme não é Bíblia. Pelo amor de Deus, o filme não é Bíblia. Consultem a Bíblia. Pelo amor de Deus, tá? É o analfabetismo funcional herético deles. Ultrapassa o extremo, é perigoso, gente. É perigoso. Imagina uma pessoa que não é habilitado. Você dá um carro, bota um carro, pensa num carro top. Tá? Bota um cara que não é habilitado para dirigir o carro, não sabe botar a embreagem, é perigoso. O cara vai bater, vai cair na ribanceira, vai bater no poste, vai morrer. Se bobear, mata os outros. Entendeu? O cara dirigiu uma carreta, imagina, o cara que nunca dirigiu, bota a carreta na mão dele, ele vai fazer besteira, vai dar tragédia. Então, a mesma coisa, meus amigos, a mesma coisa é com relação à palavra de Deus. Então, meus amigos, é perigoso, porque quem não está habilitado para dirigir carreta e vai dirigir carreta, vai fazer uma tragédia, é óbvio. Então, a mesma coisa, a pessoa que não está habilitado para entender aqui a palavra de Deus, começa a anunciar heresia, é perigoso. É extremamente perigoso, porque estão dizendo, ó, o anticristo só se manifesta depois que a igreja foi arrebatada secretamente. Não está em lugar nenhum na Bíblia isso. É justamente o contrário. Então vai promover engano das pessoas e as pessoas vão cair na marca da besta, sem sequer saber o que está acontecendo. Entendeu o tamanho do problema? É perigoso. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para quem está habilitado para manobrar isso aqui. Cada palavra de Deus. É igual uma carreta, tem que saber dirigir isso aqui para poder fazer o negócio certinho. Então, as heresias que eles cometem é perigosa, que são heresias que levam engano, que são fatais. Isso é que é o perigo da coisa. Tá? Isso é que é o perigo. Então, gente, eles dizem que não, arrebatamento secreto é no capítulo 3 do Apocalipse, é no capítulo 4, mas como é que pode? Se no capítulo 1 está dizendo, ele vem com as nuvens e o mundo todo verá, mas onde é que está esse arrebatamento secreto? Pelo amor de Deus. Entendeu? E você, a paciência estoura. Porque, entendeu? Eu não gosto de enganar os outros. Tá? Eu não gosto de enganar os outros. Tá? Só que a paciência estoura, porque não quer entender. Entendeu? É igual judeu também, eles são igual. Tá? Fecha a mente, fecha o ouvido, fecha os olhos, então, meu amigo, estão indo para o engano. Fazer o quê? Entendeu? Não há o que fazer. Né? Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Até perdi aqui o filho da meada, Apocalipse 1, verso 7. Cara, tá escancarado o negócio, cara. Tá escancarado. Mas enfim, retomando aqui o Apocalipse 19. Então esse verso 15, a espada aguda que sai da boca, né? Ele apacentará as nações com cetro de ferro e pisará o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que é o Armagedon. Beleza, agora vamos ver verso 16, diz assim, ó. No manto e na coxa ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No manto e na coxa ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é no manto e na coxa? Como o Messias vem aqui simbolicamente sobre um cavalo branco, tá? Branco por causa da justiça e a santidade dele, ok? Justiça e santidade. E cavalo, ele vem cavalgando com a espada que sai da boca dele. Esse retorno é um retorno visível, glorioso, é um retorno militar, é um retorno para a guerra, para combater as nações, a besta, o falso profeta, com a espada que sai da boca dele. Então é um retorno militar, tá? E antigamente
e muitos exércitos assim, os generais e tal, a pessoa que tinha título, ele escrevia o nome dele na coxa e no uniforme deles, militar. Então veja que isso tem um caráter militar. Então quando diz aqui que o Messias tem um nome escrito no manto e na coxa, é porque ele vamos dizer, o caráter militar. É um retorno para combate, para guerra. E esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? Então é um título que demonstra o poderio, né, do Filho de Deus. Eu acho que dispensa até comentário aqui. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou me ver aqui. Vou passar agora algumas passagens, só para a gente explorar mais essa coisa do retorno do Messias. Porque, por exemplo, retorno para a guerra, né? Salmo 110, que é muito bom. Salmo 110. Salmo 110, bababá. Salmo 110. Tá. Ó, Salmo 110. Disse Yahweh ao meu Senhor, ao Messias: senta-se à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Como que o Messias judeu que eles estão esperando vai cumprir isso? Essa aqui é a questão. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Como que o Messias dele vai cumprir isso? Não tem como. Tá? Não tem como. E Yahweh enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Tá? O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Deixa eu ver aqui. E Yahweh, à tua direita, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira, no Armagedon. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Tá? Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Tá? Vitória do Messias. Deixa eu me ver aqui. Yahweh enviará o cetro da tua fortaleza de Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Né? O Senhor, Yahweh, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáver. Ferirá os cabeças de grandes da terra. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Tá? Salmo 110. É isso que o Salmo 110 está se referindo. Tá? Esse retorno aqui. Deixa eu ver aqui. Interessante também, que eu já falei, olhar Zacarias 14, verso 1 a 9. Também, que é algo assim fundamental. Zacarias 14, verso 1 a 9, que diz assim, ó: eis que vem um dia de Yahweh, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E Yahweh sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, e fugirei assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yahweh, meu Deus, e todos os santos anjos contigo. Tá? Ó Yahweh. Então, quando ele diz aqui, ó, verso 3, Yahweh sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Como que Yahweh vai pelejar? Tá? Veja bem, o Eterno é Espírito. E ele vai encaminhar, ele vai enviar o seu Filho, o Messias, né, e os exércitos do céu, que são os seus santos anjos, para destruir, julgar as nações. Então, é o que eu falei.
Então virá o Senhor Yahweh, meu Deus, virá Yahweh, meu Deus, e todos os santos contigo. Tá? Essa tradução aqui está meio esquisita, porque é a tradução da Bíblia evangélica. Então a gente sempre. Então o que quer dizer? Mateus, o que diz lá em Mateus 16, verso 27? O que o Messias disse? Olha, quando vier o Filho do Homem, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então o Messias ele vem com os santos anjos, que é o exército do céu, na glória de seu Pai. Ok? Então isso que significa? Yahweh virá, sim, através de Espírito Santo encaminhando o Messias, seu Filho, e os santos anjos para a peleja. Né? Isso aí é o que está lá em Mateus 16, verso 27 e Lucas 9, verso 26. Né? E acontecerá, voltando aqui para Zacarias 14, verso 6, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido de Yahweh. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. Ele está dizendo aqui metade para o mar Mediterrâneo e metade para o mar Morto, né? No estio e no inverno sucederá isso. Yahweh será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será Yahweh e um será o seu nome. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, Zacarias é 14, 1 a 9. Entendeu? Que dia é esse? O dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão. Né? Esse é o dia do Armagedon, do retorno do Messias. Okay? É esse o dia, o grande dia da ira, né? Que está aqui também, Zacarias 14. Tá? Muito interessante essa profecia de Zacarias capítulo 14. Deixa eu ver aqui, Zacarias 14, Mateus 24, 29, acho que eu já acabei lendo já, Mateus 24, 29, quando de repente, Mateus 24, a partir do verso 29, já foi lido também, que é a vinda, a vinda aqui, ó, Mateus 24, a partir do verso 29, eu já li, verso 30, aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, retorno visível e glorioso. E ele enviará seus anjos com clamor de trombeta, quase ajuntará os seus escolhidos. E os anjos junto, que os anjos são o exército do céu. Então já foi explorado aqui bastante Mateus 24, verso 19. Então são passagens que a gente está explorando bastante, porque trata do momento mais aguardado, esses 2000 anos, que é o retorno do Messias. Eu acho que a gente já pode ir voltando ao Apocalipse 19, verso 17 na sequência. Diz assim: vi depois um anjo em pé no sol. Ele gritou com voz forte a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Tá? Anunciando, repetindo o verso 17: vi depois um anjo em pé no sol. Ele gritou com voz forte a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Esse banquete aqui não é o banquete do casamento do Cordeiro, não. Esse aqui já é um outro banquete. Tá? Esse é o banquete, não é o banquete da vida, que é o casamento do Cordeiro. Esse aqui é o banquete da morte, que é o quê? Banquete aqui, simbolicamente, é banquete para as aves do céu, ou seja, morte, carnificina. Como que eram as guerras antigamente? Né? Antigamente a guerra, fio de espada, e ficavam os corpos, ficavam lá espalhados, os corpos. Né? E como não dava para recolher os corpos com tanta logística, vinham as aves do céu para comer o cadáver das pessoas, né? Os mortos que foram mortos na guerra, né? Então virava realmente um banquete das aves, né? E de outras feras também que vinham comer os corpos ali dos soldados mortos, e virava até estrume para a terra, entendeu? Os cadáveres do morto. A guerra é assim, né? Então é isso que ele está anunciando aqui. Primeiro, haverá uma grande carnificina, realmente, destruição total
da estrutura mundial do poder, dos exércitos da besta, do falso profeta e dos ímpios, no evento conhecido como Armagedon, que é o retorno do Messias. Então realmente é fato, tá? Mas tem um outro caráter simbólico nessa parte da profecia que a gente precisa entender. Vi depois um anjo em pé no sol. Anjo não quer dizer que você vai ver literalmente, tá? Não quer dizer que você vai ver literalmente um anjo no céu, em pé, no sol, gritando. Não, não é isso, tá? Não quer dizer isso, isso é simbólico. O que a gente já aprendeu, o que é anjo? Do grego significa mensageiro. Esse mensageiro não é necessariamente um anjo, um ser celestial, que eu falei dos exércitos do céu, realmente. Os exércitos do céu realmente são compostos por anjos, seres celestiais, como Miguel e por aí vai. Agora, aqui no Apocalipse, um anjo, ele, na maior parte das vezes, ele é o quê? Mensageiro, que é um ser humano, como João Batista era um anjo. Mas ele não era um ser celestial, mas ele era um mensageiro, tá? Um mensageiro do eterno. Então, quando ele diz, depois, vi depois um anjo em pé sobre o sol. Agora a gente vai entrar com muita especulação, que é a profecia que não está cumprida e que é difícil. Mas a gente vai tentar fazer uma especulação consciente. Um anjo em pé no sol, pensa que seja um ser humano. É um ser humano com a tarefa atribuída pelo Criador nesse momento. Em pé no sol. O que é o sol? Não é o sol literalmente, é o luminar do céu. Mas o sol aqui simboliza o governo. Simboliza o governo. Porque como o sol está lá no alto, no céu, regulando a vida, aqui as plantas, os animais, os seres humanos precisam do sol. Então o sol regula a vida aqui na Terra. De igual modo, aqui na simbologia, o sol é o governo, porque o governo regula a vida das pessoas, com leis, instruções e etc e tal. Isso é o que significa nessa parte da profecia. Só para a gente entender, vamos lá em Apocalipse capítulo 8, verso 12. Só para vocês entenderem por que o sol aqui significa governo. No caso, o governo do próprio anticristo, tá? O Apocalipse capítulo 8, verso 12, diz assim, ó, essa aqui, o quarto anjo tocou, né, a sua trombeta, a quarta trombeta do Apocalipse, atingiu um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de modo que ofuscou a terça parte deles. O dia perdeu a terça parte da claridade, e a noite também. Quando diz aqui que atingir um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, não é literalmente nos astros do céu. Isso é simbólico. Significa o quê? Que foi a queda do Império Romano Ocidental que aconteceu, uma profecia que já aconteceu no ano 474, quando o Império Romano caiu fustigado pelas invasões das tribos bárbaras. Então, nesse momento, só que o Império Romano Ocidental era o que? A Europa Ocidental, que representava um terço do mundo conhecido naquela época, do mundo que era explorado naquela época. Então, o Império Romano Ocidental caiu, tá? Na Europa caiu pelas invasões das tribos bárbaras. Então, um terço do Sol, o Sol simboliza o próprio imperador romano. A Lua e as estrelas, o consulado e o senado, que eram os órgãos romanos. Então, um terço é porque o Império Romano, que a Europa, caiu naquela época. É isso que significa. Então, o Sol aqui na profecia simboliza o governo, a autoridade máxima, que era o próprio imperador romano. O imperador Rômulo Augusto caiu no ano 474, tá? Da Era da Graça agora. Isso que significa? Se a gente for Apocalipse 16, verso 8. Apocalipse 16, aí já é uma profecia que não se cumpriu ainda. Apocalipse 16, verso 8, ó. O quarto anjo despejou sua taça no sol, e o sol recebeu permissão para queimar os homens com fogo. E os homens ficaram abrasados com esse intenso calor e começaram a blasfemar contra o Deus que tem poder sobre essas pragas, mas não se converteram para dar glória a Deus. Então, quando ele diz aqui, o quarto anjo é a quarta taça do Apocalipse, isso não se cumpriu ainda. Vai despejar sua taça sobre o sol. O sol recebeu permissão para queimar ou abrasar os homens com fogo. O que significa isso? Não é que o sol vai romper a camada de ozônio, o pessoal vai romper a camada de ozônio e vai queimar as pessoas. Não, não nesse sentido. O sol aqui é o governo. No caso, o governo do próprio anticristo. Tá? Que o quê? A essa altura do campeonato já é a quarta taça. Então as três taças anteriores vão promover cataclismas que vão desequilibrar completamente o governo
da besta, do falso profeta e do anticristo, que é o líder desse sistema. Okay? Então, o que cada império, todos os impérios que começa a perder a rédea do controle, começa a perder o poder, parte para quê? Para agressão, para violência, para tirania. Por exemplo, hoje em dia, Venezuela, né? Por exemplo, parte para tirania. Está perdendo o controle, parte para tirania. Então, isso que vai acontecer. A partir do momento que o governo da besta cair, começar a cair, desmoronar, para manter o poder, tá? Todo mundo faz isso na história, parte para tirania, para violência. Então vai começar a apertar as leis, vai se tornar um governo tirânico. Por isso que está dizendo aqui, queimar os homens com fogo. Tá? É isso, perseguição, perseguir os opositores. Todo governo que está caindo, ele começa a fazer isso. Tá? Esse é o sentido da coisa. Então o sol aqui simboliza o próprio governo do anticristo, tá? Que vocês chamam anticristo, né? Que no caso é o antimessias. Então quando diz aqui, vamos retomando aqui, a gente já aprendeu o conceito, né? O que é o sol aqui nessa parte da profecia. Então esse anjo em pé no sol, gente, a essa altura do campeonato, Apocalipse 19, verso 17, veja, essa altura já foram deflagradas as 7 taças, o governo da besta já está em ruínas. Essa altura eles estão preparados para o Armagedon. Essa altura já vai ter o tal do terremoto, que é depois das 7 taças, que eu já falei que possivelmente é a Terceira Guerra Mundial, né? Eu já expliquei lá no Apocalipse 16. Tá? Depois disso, a Grande Babilônia, Império Mundial de falsa religião, a religião mundial vai ser completamente destruída. Veja, é muita coisa para acontecer. Então a gente vai chegar nesse ponto que esse anjo em pé sobre o sol, o sol é o governo do antimessias, né? Então esse anjo é um mensageiro, né, do Yahweh, mas não necessariamente ele vai ter consciência disso. É igual os anjos das trombetas ali, eram caras que não eram muito bonzinhos não, tá? Não eram como os apóstolos, eram generais de guerra, tá? Então o anjo mensageiro não necessariamente ele é alguém como um apóstolo, um profeta. Ele pode, entendeu? Não é necessariamente a pessoa boazinha, tá? Então esse anjo pensou que ele vai se levantar um opositor político ao governo do antimessias. Por quê? Porque esse é um momento oportuno, meu amigo. O governo já vai estar em ruína, religião mundial destruída, guerra, as 7 pragas já foram há muito tempo, né? Então é o momento, tá? De se levantar a oposição contra o governo. Isso sempre acontece, estude a história. Tem momento que o governo tirânico está forte, não dá para você levantar a oposição. A partir do momento que o governo começa a fraquejar, a oposição se levanta. Então penso eu que esse anjo aqui é alguém que vai fazer uma oposição política, tá? Então em pé no sol. Quando você está em pé é porque você tem uma razão, né, nesse sentido. Ok? Você tem, então em pé você está vivo, né? E ele tem uma certa razão nesse sentido, que ele vai ter uma capacidade de afrontar, de fazer uma oposição política ao sistema da besta. E ele gritou com voz forte a todas as aves que voam no meio do céu: venham, reúne-se para o grande banquete de Deus. Essas aves, como eu disse, tem as aves da guerra que comem os cadáveres. Essas aves aqui vão vir para comer o cadáver, que é o quê? Toda a estrutura mundial de poder, né? Para comer o cadáver, ou seja, se aproveitar de toda essa estrutura mundial de poder. Essas aves, se eu partir para o sentido assim mais figurado, penso eu que são milícias ou associações ou pequenas organizações nesse sentido, tá? Que vão se levantar em oposição ao governo da besta, ok? São as aves. Por quê? Toda essa estrutura que eles estão fazendo aí, tem 5G, vai ter 6G, vai ter internet das coisas, vai ter comunicação por interface cerebral, internet cerebral, inteligência artificial, os caras vão, computador quântico e por aí vai, tá? Os caras vão fazer curas milagrosas por artifício tecnológico, né? Como é que eu posso dizer? Enfim, a tecnologia que está
explodindo a partir de agora, dentre elas a inteligência artificial, vai ter uma revolução tecnológica em breve. Então, toda essa estrutura, né, que a besta vai levantar, o governo dela, tudo isso, eles vão ser destruídos. Né? Então, o que sobrar, os despojos dessa estrutura, é que são o cadáver. São os cadáveres que essas aves vão aproveitar. Porque nos 1000 anos vão sobrar pessoas aqui na Terra. Até que falei, Israel vai ser restaurado. Agora, os que vão ressuscitar, vão ser arrebatados, já é um outro departamento. Eles vão governar com cetro de ferro sobre a Terra. Mas essas aves podem ser associações, pode ser até partidos políticos, organizações pequenas que vão, nesse momento, vislumbrar a oportunidade de se levantar em oposição ao governo da besta, que vai estar em ruínas. Ok? Então, e é claro que quem vai incentivar isso sempre é o Eterno, que vai colocar no coração deles essa hipótese. Entendeu? Então é isso. Esse é o sentido da coisa. Tá? Uma oposição política, ou milícias, oposição política. Né? Sempre surge nessa hora, rapaz. É assim que a coisa funciona. Veja o caso do Império Romano. O Império Romano, quando começou a fraquejar Império Romano Ocidental, começou a fraquejar por causa da questão econômica, aí surgiu a tribo bárbara, dá uma porrada. Aí vão lá os visigodos. Aí depois os vândalos. Depois várias tribos bárbaras. Opa, o Império Romano tá bambo. Vai dando uma porrada atrás da outra. E nesse momento surgem vários inimigos. Surgiram várias tribos bárbaras para destruir o Império Romano. Entendeu? Então tudo tem um momento oportuno. E quem sabe desse momento oportuno é Yahweh, é o Criador, que decide quando as coisas acontecem. Aqui vai ser a mesma coisa. Então pensa que essas aves do céu aqui podem ser estruturas ou pequenas estruturas que vão se levantar contra a tirania do governo da besta, ok? No momento oportuno. Verso 18, ó. Venham, reúne-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne dos reis, carne de chefes militares, carne de poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Então são duas hipóteses. A primeira hipótese é literal, de que literalmente a carneficina, que vai ser o Armagedon, esses corpos, vão virar alimento para as aves. Eles vão virar esterco. Tá? Essa é a hipótese literal. E a segunda hipótese é, como eu disse, para comer carne dos reis, carne de chefe militar, carne poderosa, ou seja, toda essa estrutura, a riqueza deles, a riqueza da elite, a riqueza dos banqueiros, né? Tudo isso vai ficar, eles vão ser destruídos e isso vai ficar para os pobres. Para quem o Yahweh, né, decidir que vai ficar vivo, né, na terra. Aí os arrebatados, os ressurretos é outro departamento. Mas vão sobrar pessoas das nações. E essas pessoas vão se beneficiar. Toda essa riqueza vai ficar para eles. Ok? Por isso que é comer o cadáver deles. Isso que significa. Carne de cavaleiro, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Me ver aqui. Apocalipse. Vamos explorar mais esse Apocalipse capítulo 18. Eu vou em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, 15 e 26. Deuteronômio 28, verso 15 e 26. Aqui no caso é um castigo. Ele está prometendo o juízo, na verdade, sobre a desobediência de Israel. Que ele diz assim, ó: e será, porém, que se não deres ouvido à voz de Senhor de Yahweh teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições que te alcançarão. Verso 26. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. E o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu e a todos os animais da terra. Tá? Ou seja, isso foi prometido se caso Israel caísse em iniquidade. Então, como essa turma aí da besta, do falso profeta, os ímpios, vão estar em iniquidade, tá? Vão ser julgados pela espada, que é a palavra de Deus, e vão terminar dessa forma, tá? Como cadáver. Cadáver será por comida a todas as aves do céu, okay? Porque eles vão andar contra a Torá. Por quê? Porque eles são ímpios. Então eles vão ser julgados pela espada e vão terminar como cadáver. Jeremias 7, 32, 33.
Veja que toda essa linguagem aqui do Apocalipse vem aqui dos profetas e da Torá. Toda ela. Jeremias, capítulo 7, Jeremias 7, 32, 33. Diz assim, ó. Acho que Jeremias 7. Tô achando aqui um momento. 32 e 33. Porquanto eis que vem dias, diz a árvore, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. É por causa da iniquidade de Israel. Entendeu? Então a iniquidade leva a essa destruição.